Agora sim, vamos lá. Vamos conversar aqui com o Jacques Fuchs sobre literatura e matemática no nosso Papo Ninja de hoje. Atenção, muito bem. Jacques já vai chegar aqui. Atenção. Tá aqui chegando. Agora sim. Deixa eu desativar aqui os comentários. Muito bem, agora sim, rapaz. Eu acho que tá rolando o boicote à literatura e à matemática. É, rapaz, mas vai dar tudo certo. Então eu estava falando do seguinte, estava lembrando aqui da Cynthia Moscovitch, do Charles Kiefer, do quem mais que eu falei aqui? Do Moacir Scliar, né? Do, enfim, temos a Michel Laube, né? Ou seja, uma literatura, né, de origem judaica aí, de um pessoal super massa, né? E, cara, uma alegria, viu, ter a tua participação aqui no nosso Papo Ninja de hoje, falando sobre esse tema, literatura e matemática. Eita! E então, assim, em primeiro lugar, umas boas-vindas, boa noite para ti. Obrigado, Jefferson. Pessoal, um prazer estar aqui falando, né? Nesse dia tão importante, né? Acabou agora o Yom Kippur, que é esse dia importante para os judeus, enfim. E agora, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre literatura, matemática, falar sobre ficções e livros, né, Jefferson, no Papo Ninja. Maravilha. Então, já que tu é mineiro, tu nasceu em 1977, né? É formado em matemática, mestre em ciência da computação, doutor em literatura, ou seja, né, tu tá aí transitando nesse mundo dos números e das letras, né? Depois a gente vai falar um pouco dos teus livros, mas eu queria começar te perguntando o seguinte: de onde vem, né, esse teu interesse por literatura, né, e matemática? Começou primeiro literatura, primeiro matemática, junto? Como é que é? Pois é, né, Jefferson? Eu acho que o escritor, né, nós que somos escritores, a gente gosta de abraçar o mundo, né? Ou pelo menos a gente quer abraçar o mundo, né? Então eu acho que essa coisa pelo saber, né, pelo conhecimento é uma coisa que nos acompanha, né? Eu acho que eu não tenho nada que eu não gostaria de saber, Claro. nada que eu não gostaria de ler, de conhecer, né? E desde pequeno eu era assim, né? Eu adorava matemática, adorava física, adorava também história, adorava português. Era o cara que ficava lá no fundão lendo literatura, né? Apaixonado com aquela coisa, e ainda era o cara que adorava esportes, né? Até hoje Uhum. adoro esportes, enfim. Então eu acho que quando a gente é novo, as pessoas nos dizem que a gente tem que escolher um caminho, né? E eu acho que a Sim. gente que resolveu não escolher um caminho, né, Jefferson? A gente virou escritor, né? Porque o escritor é isso, né? Você pode ser um matemático, você pode ser um físico, você pode ser enfim, um literata, né? Falar sobre literatura. E eu acho que é isso que a gente faz nos nossos livros, né? Então, eu acho que Uhum. desde pequeno eu gostava muito dessas histórias matemáticas, dessas ideias matemáticas, mas sempre gostei da literatura, né? Sobretudo dois caras, né? E esses caras que me fizeram entrar na literatura, virar escritor, enfim, que é o Uhum. Jorge Luiz Borges, que é um cara que explora muito essas questões da matemática, enfim, e é Claro. o Lewis Carroll, que também era um matemático e que escreveu, como muitos sabem, né, talvez o mais enigmático Uhum. e discutido e pensado livro, que é o Alice no País das Maravilhas, né, que é um livro de lógica para crianças, né? Então esses Uhum. caras de alguma forma mexeram com isso. E desde muito novo eu os leio e aí eu fico pensando em fazer a mesma coisa, enfim, em Uhum. viajar pelos mesmos bosques, né? Desses malucos aí, né? Geniais. Primeiro tu fez matemática, como é que é a tua... Na verdade, eu fiz engenharia elétrica. Aí Poxa, depois tem da mais uma. engenharia elétrica, depois da engenharia elétrica, eu fiz matemática. Depois da matemática, eu ainda fui fazer um mestrado em lógica. Lógica é uma área que Sim? fica no. Ela é uma área meio marginal, que a gente chama, que é uma área que você trabalha muito com matemática, mas você trabalha muito com filosofia. Então, eu fui Claro. estudar na Unicamp, trabalhar com lógica lá. Depois eu voltei, continuei trabalhando com lógica, mas aplicada à computação.
Aí depois que eu fiz uma matéria sobre Borges, e aí eu falei, puta, esse cara é o cara, É né? O ninja. cara genial. E aí eu fui fazer um doutorado em literatura e matemática, né? Em misturar essas duas áreas, fui morar na França. Uhum. Depois, enfim, eu continuei estudando literatura, morei um tempo na Universidade de Harvard, fazendo um pós-doutorado, enfim. E aí eu fico me divertindo, né, com essas coisas. Pois é. E fala um pouco aí, para a gente começar o papo sobre literatura, né? Sobre a tua literatura. Depois a gente vai entrar especificamente no livro Literatura e Matemática, mas eu queria que tu apresentasse um pouco assim, né, essa tua produção, né? Tu, o Antiterapias ganhou um prêmio São Paulo, né? É o prêmio São Paulo ganhou em 2011, não, em 2011 não. Quando que foi? 2013. 13, né? 2013. 2013. Fala um pouco aí sobre essa tua produção ficcional. Então, depois de eu ter feito meu doutorado, né, em literatura, morado na França, enfim, eu tive várias ideias, né, assim, enfim, acho que literatura, fazer um doutorado em literatura é muito interessante porque você abre sua cabeça, você lê muito, ainda mais eu que era da matemática, da física, da computação, da Uhum. lógica, eu tinha muitas leituras nessa área, mas as teorias literárias eu não conhecia, né, e eu acho que fazer um doutorado na literatura, ter morado na França, morei na Argentina também, e aí eu comecei a abrir minha cabeça, comecei a ter umas ideias de como relacionar esses mundos diferentes de literatura e matemática, ou de mundos, enfim, ideias, né? E aí quando eu acabei meu doutorado, eu resolvi, falei assim, puxa, eu tenho uma ideia de um livro, né? Esse livro é esse Antiterapias, né? E esse Antiterapias é uma ideia de fazer uma autoficção, né? Que é um termo Uhum. que durante muito tempo esteve muito à voga, né? Que é isso de falar sobre as suas próprias memórias. Mas essas memórias ficcionalizadas, né? Porque, enfim, qualquer tipo de memória é uma Sim. construção fictícia. Não que você Borges, queira né? não que você queira falsear a sua memória, mas a memória, né, pelos aspectos psicológicos, neurocientíficos, você sabe que a gente é cheio de fragmentos de Claro. memória. Então, para a gente juntar esses fragmentos, a gente usa ficção, né, para ela fazer um certo sentido. E aí eu fui atrás dessas memórias, né, desse jovem também que gostava de várias áreas do conhecimento, que queria se tornar escritor, mas que queria ser, né, jogador de tênis, né, que queria ser jogador de squash, enfim. E aí eu escrevi esse primeiro livro, Antiterapias, que também é uma busca por essa questão, né, essa questão, enfim, judaica, esse entendimento da questão judaica, né? E aí, Uhum. enfim, esse livro né, teve a sorte de ganhar o Prêmio São Paulo, e aí, enfim, eu me lancei na literatura, né? E aí, logo depois desse livro, né, que conta a tragicomédia de um jovem judeuzinho em Belo Horizonte, né, Jefferson. Aí esse jovem judeuzinho passa por uma grande questão, né, que é uma questão sexual. E aí ele vai atrás da Sim. busca pela sexualidade, né? Quem conhece aí o Uhum. Foucault sabe que tem um livro muito legal do Foucault que se chama História da Sexualidade, enfim. E aí eu escrevo um livro que se chama Brochadas, né? Que é essa busca por esse entendimento da sexualidade, dos encontros e desencontros amorosos, das questões judaicas e das questões humanas, né? Enfim, depois, se alguém quiser, aí a gente pode falar um pouco mais sobre as brochadas, né? E aí depois eu lanço um outro livro, que é um romance, né? E aí que eu vou atrás desses mitos em relação à cultura Agora, judaica, dos judeus serem mais loucos, dos judeus uhum. serem mais sexualizados. E aí eu crio vários personagens que são reais, um matemático, um jogador de xadrez, que é o Bob Fischer, um matemático que é o Perelman, é um ator pornô, que é o Ron Jeremy. Então eu vou Sim. biografando a vida desses caras, mas entrando na vida desses caras. Esse livro se chama Mexugar, um Uhum. romance sobre a loucura, né? E aí, Uhum. finalmente, meu último romance, né, que eu lancei já tem um tempinho, 2018, que é o livro que se chama O Nobel, né, que é baseado num texto do Franz Kafka. O Kafka escreveu um texto que se chama Relatório para a Academia, em que ele coloca Uhum. um macaco discursando para a academia. E aí eu faço mais ou menos isso, né? Essa ideia do Jacques ganhando o prêmio Nobel na Academia Sueca de Letras. E ao invés dele agradecer, né, Jefferson, ele coloca toda a merda no ventilador. Então ele conta tudo, todos os podres
dos escritores, desse tráfico de influência, dessas coisas que acontecem, né, nesse meio literário. Então, Uhum. mais ou menos, esses são os meus 4 romances que são conjugados, né? Eu brinco que é uma tetralogia, então eles se conversam, né? Sim. Pegando aí enfim, essa história aí um pouco da sexualidade dos judeus, pegando aí, digamos assim, Philip Roth, Woody Allen, essa turma toda que, né? O próprio Scliar tem um pouco a coisa da iniciação sexual, enfim, tá- e tem uma coisa do humor, né, o tempo todo, é muito interessante, né, o quanto essa perspectiva da literatura né, judaica, ela toca temas, ela ri de si mesma, ela, enfim, acaba gerando uma autorreflexão, né? Muito interessante. Por exemplo, o Complexo de Portnoy, né? Do Philip Roth, né? Que é uma maravilha. Teatro de Sabbath, né? Dele também, que é um dos meus livros preferidos, né? Ou seja, é uma riqueza muito grande nessa linha, né? Nessa linha de pensar profundamente sobre si no mundo, nas tradições e rir de si também, né? Com uma radicalidade, né? Eu acho que essa é a grande questão judaica, né? E assim, que eu tento linear também, né? Seguir essa tradição judaica, da literatura judaica, porque é uma literatura que fala, né? Faz uma autodepreciação, né? Faz uma análise, uma autoanálise profunda de todos os seus, né? Das suas fraquezas, dos fracassos, das brochadas, né? O Antiterapias, por exemplo, o personagem o narrador, né, o personagem principal, ele está caminhando o tempo inteiro com o Alexander Portnoy, né? Sim, Que é esse muito personagem complexo de principal do Portman. Complexo Né? de Portnoy. Enfim, o Moacir Scliar também aparece, o Scholem, enfim, tem toda essa questão da questão judaica, né? Porque a questão judaica não é uma questão religiosa, né? Hoje, por exemplo, Uhum. os religiosos do mundo inteiro se jejuaram, se martirizaram, enfim, e tem outros tantos judeus que, enfim, consideram a questão judaica como uma questão cultural, que é o meu Sim, caso, como que é o do Isaac Bashev Singer, como que é a ideia do Woody Allen, enfim, do Philip Roth mesmo, né? O Philip Roth era um grande crítico à questão judaica, mas ao mesmo sim, tempo ele falava, olha, eu sou judeu, não tem jeito de eu não ser judeu. Então eu acho que o judeu, ele fica, né? A literatura judaica fica nessa autodepreciação, autofricção, né? Que é muito interessante. Enfim, sim, eu gosto muito, sabe? E o humor, né? O xiste, né? O Freud fala muito sobre o xiste, que é essa sim, coisa, né? O xiste é uma ferramenta muito interessante para você fazer crítica, para você fazer pensar, para você filosofar e para você também se proteger, né? Eu sim, brinco que nos meus livros eu não falo mal de ninguém, eu falo mal de mim. Então, se claro. alguém se sentir ofendido, né, vai ficar Agora, ofendido por mim, né? ô Jackson, eu não quero esquecer uma questão que tu colocou aí, porque eu conheci o Ivan Izquierdo, que foi um grande pesquisador sobre memória, né, um neurocientista Claro. argentino, que era leitor daquela turma que lia para o Borges, aquele privilégio, né, e lá pelas tantas ele leu Funes, El Memorioso, e isso, cara, peraí, eu quero pesquisar a memória, né? E ele pesquisou a vida inteira a memória e foi um dos grandes pesquisadores, né? E ele dizia para ele disse uma vez, duas vezes eu estive com ele, ele disse assim: tudo que o Borges falou, ele está certo, do ponto de vista científico. É impressionante, né? Porque depois eu quero fazer, a gente vai fazer outra conexão, que é a conexão com o Olipô, e enfim, com essas outras. O Borges antecipa muita coisa, não é só antecipa, ele reformula e ele sabe extrair coisas que vão gerar, né, enfim, elementos impressionantes, né, para a questão da memória, da identidade e etc, né? Essa questão do esquerdo, né? Eu tenho até um texto que eu escrevi, Jefferson, que se chama As Coisas de que Não Me Lembro Sou. E aí, Uhum. nas coisas de que não me lembro sou, tem uma citação do esquerdo e tem uma citação do Borges sobre a Sim. questão da memória, né? Então, eu acho que o Borges, né, na sua grandiosidade literária, né,
Porque ele era um cara que não estava preocupado em fazer literatura política, em fazer, Sim. né, em abraçar lugar de fala, nada disso. Para ele a literatura é a própria literatura, né? E essa Sim. questão da memória é uma questão que acompanha a obra dele, né? E essa ideia da memória como fragmento, essa ideia da memória como esquecimento, essa É. ideia do esquecimento ser capaz de você fazer a compreensão, isso tudo está no Funes, né? O Uhum. Funes, para quem não conhece, aí é um cara que tomou uma porrada na cabeça, que é uma autorreferência a ele, porque ele teve um acidente sério, né? E ficou Bateu quase uma numa semana janela aberta. internado. E ele ficou internado, teve sepsemia, e, enfim, viajou na maionese, né? E aí ele fala de um cara que bateu a cabeça e não é capaz mais de esquecer de nada, de nada, de nada, é capaz de pegar tudo. E um cara que é capaz de não esquecer de nada não é um cara capaz de pensar, né? Que é É. isso que o Borges fala, porque pensar é abstrair, é esquecer, É a é tarefa do juntar com a esquecimento, né? ficção. É. A Então eu tarefa acho do esquecimento, a lindo isso. importância do esquecimento, mais do que a memória. Né, isso é algo que o Ivan Esquerdo falava também sobre isso. Ele disse, cara, essa ideia do esquecimento no Borges é genial, esse esvaziamento necessário, né? Nós não podemos ter uma memória de tudo, porque nós trancaríamos, né? Inclusive, assim, dá para pensar a própria sociedade atual, né? Tipo, uma memória total, né? Tipo, internet, comunicação É. o tempo todo. A ação parece que ela está acontecendo, enquanto que, na verdade, a gente também está imobilizado, né? Há um certo funes aí imobilizado pela potência da sua própria memória, né? E isso que você falou, Jefferson, é o problema atual, né, dos extremismos, enfim. Porque o que que acontece, né? Eu que trabalhei já, dou aula de inteligência artificial também, os algoritmos, eles têm um perfil dos seus gostos, né, das suas coisas, do seu perfil político, Sim. enfim. E aí ele vai te bombardeando com coisas, com informações do seu perfil, seja ele da esquerda, seja ele da direita. E ele vai te levando para os extremos. Por quê? Porque, beleza, você chegou no momento que você está com raiva daquele negócio, você é bombardeado por uma notícia que naquele momento casa exatamente com o seu sentimento. E aí o que, que acontece? Você não pensa, você não reflete, você não para, você não volta, que é Claro. isso que o Borges fala. Você quer pensar, porque você precisa né, colocar aquilo, pensar naquilo. O que, que você faz? Você compartilha. E no que você compartilha no fogo da paixão, né? E as pessoas vão fazendo isso. E é isso que né, você está nutrindo os algoritmos. Então você não está nutrindo o pensamento, a reflexão, porque Claro. mesmo, né, a pessoa, enfim, né, eu acho um absurdo as pessoas, eu, por exemplo, né, os absurdos dos antivacinas, né? Para mim é um povo, Para né, todos que nós, não, né? não não é todos nós, não, né? Não, Porque aqui tem na uma mídia ninja, grande aqui pelo menos parcela tu pode da ter certeza. população que é antivacina. Só que aí, se Claro. você também vê uma coisa absurda, você compartilha. E na verdade, não, você tem que ter calma, calma. Isso é mentira. Mesmo esses caras anti-vacina, né? Então você precisa dessa coisa de uma reflexão, né? Você precisa Sim. conhecer, né? Essa história da antivacina, você vai lá no movimento, lá nos Estados Unidos, e vê que os caras fizeram essa campanha anti-vacina porque colocaram a ideia de que a vacina dava autismo nas crianças, aí criou-se um movimento grande. Enfim, tem a revolta da vacina, tem muita coisa que você precisa pensar sobre esse assunto. Não é uma coisa rápida, né? Claro. Enfim, então é muito interessante isso, né? Essa coisa que o Borges nos propõe do esquecer, né? Sim. Para você poder captar. E hoje a gente não faz isso. Esse WhatsApp é o inferno, né? Bom, depois no final a gente vai fazer o jabazinho, viu? A gente está com duas oficinas ao mesmo tempo, com os mesmos, com pelo menos uma parte se junta aí, que são os O argentinos, Borges. o Borges e outros. Mas olha só, então é aqui, ó, a gente vai falar sobre esse livro aqui, Literatura e Matemática, e aqui tá, né? Olha só, não sei se está aparecendo direitinho para vocês, mas é assim, Jorge Luiz Borges, Jorge Perec e o Oulipo, né, com o Jacques Fuchs.
E o seguinte, eu quero te perguntar se a matemática ajuda a ler literatura. Como é que é essa conexão do ponto de vista... tem duas coisas, né? E acho que tu já um pouco assim falando da conclusão do teu livro, que tu até antecipa, mas na verdade a relação entre matemática e literatura tem uma coisa no meio, ela é uma intersecção. O interessante é a intersecção, não, né, o um e o dois ali na matemática e a literatura, né? É, exatamente, porque o que que acontece, né? Eu acredito que o Borges, que esse grupo de escritores franceses que se chamam Lipo, que trabalharam, né, também com essa coisa de literatura potencial, ou seja, de juntar as ideias matemáticas, as estruturas matemáticas num texto, o Ítalo Oficina de Calvino, literatura potencial, né? Para o povo aí, é, né? ateliê de literatura Ateliê. potencial, né? Ouvroir, né? Mais mas o que que eles fizeram, né? Eles engendraram, né, essa coisa de colocar esses argumentos e essas ideias, esses conceitos matemáticos dentro da literatura. Bom, se você não é um matemático versado, se você não está interessado em ler, em conhecer essas coisas, não importa. Você vai ler Borges, vai ler Alice no País das Maravilhas, vai ler Ítalo Calvino com um olhar que, enfim, que você é capaz de Edgar receber. Allan Poe, né? Essa turma toda, né? Edgar Allan Poe, Dom Quixote tem algumas passagens matemáticas, lógicas, enfim. Mas se você conhece a fundo, um pouquinho mais, algumas ideias, alguns engenhos, né, alguns conceitos, você vai conseguir entender melhor o que, que o Borges quis falar, o que, que o Jorge Perec quis falar, enfim. Então, essa que é a proposta, né? A proposta não é nem falar de matemática e nem falar de literatura, mas falar dessa mistura. E quando você conhece essa mistura, como você recebe, como você entende melhor, né? Agora eu estava dando aula para os meus alunos e eu passei para eles a terceira margem do Rio do Guimarães Rosa, mas tem um ator mineiro genial que se chama Odilon Esteves que fez uma leitura desse poema. Uhum. Então, quando você, né, aumenta, né, a sua capacidade de entender também uma linguagem oral, né? Enfim, então a literatura e matemática, os conceitos matemáticos, a ideia é que o Borges usou muito dos conceitos matemáticos, sobretudo o conceito do infinito, que é essa coisa, enfim, maravilhosa, encantadora e amedrontadora, né? Já Sim. esse grupo, né, dos escritores do Olipô ou do Jorge Perec, né, eles usaram as estruturas matemáticas, ideias matemáticas. Por exemplo, escrever um livro, como o Perec fez, que se chama Le Grand Palindrome, que você pode escrever um livro, né, de trás para frente, ler ele da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, como se fosse uma Ana. Ana é um palíndromo, né? Então Sim. ele escreve um livro inteiro Uhum. palindromático. Isso é genial, né? Mas isso é uma estrutura matemática muito forte. Uhum. Então, olha só, vamos. Eu queria que tu falasse um pouco aqui como é que é essa ideia do contrainte na literatura, como é que é esse uso assim de contraintes na literatura. Explica para nós o que é contrainte e como é que isso funciona nesse tipo de literatura, até para quem escreve, quem é afim desse caminho. Então, né? Esse termo é um termo francês, né? Ele vem, pode ser em inglês, né? Constraints, ou pode ser em francês, contrainte, né? Que a ideia, né, Jefferson, é a ideia de você impor uma restrição, né? Nada Sim. mais é do que constraints ou contrainte, é uma restrição. É uma restrição que alguns escritores se sentem melhor para começar um texto, né? Então, por exemplo, né, o Ítalo Calvino dá um exemplo maravilhoso disso, né, Jefferson? Que ele fala o seguinte: tenha corredores, dois tipos de corredores. Tem um Uhum. corredor com barreiras e tem um Sim. corredor 100 metros livres, né? 100 metros rasos. Então, se você colocar o Zen Bolt, que é aquele cara fodão, né, Jefferson, que corre os 100 metros Uhum. rasos bem rápido, se você colocar umas barreiras, pedir para ele correr os 110 metros com barreiras, vai dar ruim. A Uhum. mesma coisa de você tirar as barreiras de um corredor que é especialista nas barreiras.
Uhum. Então, existem alguns escritores, e é isso que os olimpianos falam, que se você impõe regras para escrever, antes de escrever, isso pode te ajudar. Sim. Por exemplo, o Isso Guimarães Rosa potencializa, né? Essa restrição potencializa, essa é a ideia, né? te facilita. O grande o Guimarães Rosa tem uma frase, né? Eu acho que quem gosta do Guimarães Rosa, é só dar um Google, né? Tem uma entrevista dele, que, enfim, ficou perdida durante muitos anos, e agora, há alguns anos, eles encontraram essa entrevista, já está no YouTube, né? Que é uma entrevista que ele dá na Alemanha, Sim, para o e aí tradutor tem. dele. Né, O tradutor tá lá também, né? E eu acho aí que ele fala uma coisa que é muito bonita, que ele fala o seguinte, que uma vez pediram para ele escrever uns textos, só que impuseram para ele o tamanho do texto. Isso para ele tinha falado, puxa, nunca tinha escrito com essa restrição, com essa contrainte, né, de uhum. tamanho. E aí ele ficou super apavorado, mas no final ele falou, puxa, isso funcionou para mim maravilhosamente bem. Uhum. Sabe qual livro que nasceu disso? As Primeiras Histórias. Ele tinha um limite de tamanho para escrever, então ele tinha uma restrição, que é genial. O Perrec, por exemplo, o que, que ele faz? Tem um livro dele que se chama A Vida, Modo de Usar, Sim. né? Que é um livro genial, um livro que gigante também, 600 páginas e não sei o quê. Tem um livro, e o livro tem 99 capítulos. Em cada capítulo, pessoal, ele se impõe a usar 42 regras diferentes. Então, e ele faz tabelas, 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 tabelas. Se alguém se interessar nesse livro, Literatura e Matemática, eu conto um pouco Uhum. dessas regras, e também num Tá livro lá a que se chama tabelinha Jorge toda. Perrec, A Psicanálise nos Traumas de uma Criança de Guerra, que também é outro livro que eu escrevi sobre o Perrec. E aí ele constrói essas tabelas antes, sabe, Jefferson? E Uhum. depois ele escreve o livro. Para ele só consegue escrever assim. Então, um soneto, por exemplo, a gente conhece vários poetas que são sonetistas maravilhosos. Né? O Uhum. Vinícius de Moraes era um sonetista maravilhoso. Soneto não são dois quartetos e dois tercetos? Rígido. Agora, se você pegar um poeta, talvez, né, Haroldo de Campos, talvez, um poeta, talvez não funcione para ele fazer soneto, Claro. porque ele precisa de uma liberdade, ou uma outra liberdade. Então é isso que é a ideia, né? De você impor não regras. Então tem alguns escritores. Olha a pegadinha. É como jogar tênis sem rede. Agora eu te peguei na tu jogador de tênis, né? Porque essa ideia de alguma regra, e é uma coisa que interessa, que é tipo tu pensar a literatura como jogo também, né? Se tu pensar o Homo Ludens, né? O Homo Ludens é o tempo todo citado aqui no nosso Papo Ninja, porque é impressionante o quanto essa ideia de jogo, para mim, é algo que, enfim, a gente já falou de literatura e videogame, a gente entendeu, e o tempo todo tá presente aqui. Mas a ideia de jogo, né? Ou seja, tu criar um tabuleiro, o xadrez, tu estabelecer os elementos, olha, aqui dentro vai funcionar desse jeito, né? Ou seja, tu está restringindo, tu está dizendo, aparentemente tu está restringindo, mas essa aparente, né, restrição gera uma liberdade, não é? Não tem essa contradição? Tem esse grupo, né, o Olipô, fala, porque o Olipô, na verdade, é uma ruptura com o surrealismo. O surrealismo Realismo. imaginava justamente isso. Vou ficar aqui sentadão, olhando para o céu, fumando e esperando a inspiração chegar, Uhum. né? Cheirar. A inspiração chegar. E o Olipô fala o seguinte: não, isso aí de você ficar esperando a inspiração chegar é aflitivo, é Sim. terrível. Melhor você se impor uma regra Uhum. que vai te ajudar. Então, essa que é a grande questão. As pessoas acham que impor regras, muitas vezes você, né, funciona negativamente. E muitas vezes, na verdade, funciona positivamente. Claro. Né? Se você colocar uma regra, olha, uma regra de escrita, por exemplo, né, Jefferson, todos os dias eu vou escrever uma página. Porra, o mundo pode acabar, você vai ter que escrever essa página, né? Sim. No fim do livro você vai reescrever 200 vezes e tal, mas para mim, por exemplo, funciona. Quando eu estou escrevendo um romance, eu tenho uma regra. Você vai escrever Claro.
uma página por dia. Não Uhum. mais, não menos. Porque, né, também, né? E aí tem dia que vai uma página, tem dia que o negócio. Sim, claro. Agora, assim, mas essa questão da regra, eu quero dizer o seguinte, assim, tipo, o estabelecimento da literatura como jogo, né, o estabelecimento de uma arbitrariedade que ela não fica só no jogador, ela é uma arbitrariedade compartilhada. Uma vez que eu tenha o acesso, né, a essa regra, né, essas regras. De uma certa maneira, pensando assim, a própria literatura, a história da literatura estabelece um jogo para fazer assim um negócio um pouco mais amplo, sabe, o Jacques? Do tipo, uma vez que tu estabelece um campo, né, uma moldura, né, uma moldura, estabelece é, um recorte, né? E aqui dentro tem certas regras, né? Isso é interessante porque, assim, é isso, assim, as pessoas em geral têm uma ideia de que aquilo ali causa nelas uma sensação de liberdade, né? Embora haja embora esses elementos é que deem essa liberdade, isso é uma coisa, isso que eu quero dizer, assim, tem uma questão contraditória e é a partir dessa contradição nós vamos para uma outra, né, uma coisa que ela um paradoxo, né? Ou seja, eu já entrando numa questão que tu trabalha, né? Que, por exemplo, um filósofo que eu estudei, que é o Ortega y Gasset, ele tem essa ideia de que a vida é paradoxo, né? Então, e a filosofia é o estabelecimento de uma relação com esse paradoxo. E, portanto, ela acaba sendo assim uma dissolução da doxa, da opinião, ou ela entra em choque com a opinião, né? Por estabelecer uma coisa paralela a ela, né? E paradoxal, ou seja, a literatura também trabalha dessa forma. Não sei como é que tu vê isso. Assim, eu estou colocando essas questões, por exemplo, do paradoxo, como é que isso é explorado, assim, porque o Borges explora muito, né? É, O que você me lembrou, e eu me lembrei assim fortemente, é quando você está falando dessa história da literatura, né? É porque o Perrec, por exemplo, ele, na introdução, no preâmbulo do A Vida, Modo de Usar, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre essa ideia de jogo. E ele fala sobre a ideia de puzzle, né? O puzzle é o quebra-cabeças. Então ele fala assim: pensa que você é um escritor e você é o feitor, o cara que faz o puzzle. Se sim. você for fazer o puzzle, Jefferson, você tem que fazer cada pecinha se encaixar com cada pecinha para que no final você tenha uma imagem. Se você Uhum. fizer um puzzle errado, você concorda comigo que uma peça vai encaixar em outra e no final você não vai ter a imagem correta? Claro. Então, o PREC usa essa ideia de jogo, né? Então, ó, o feitor de puzzle pensou no quebra-cabeça antes do leitor, né? Do que vai jogar. Uhum. E aí o Perrec constrói toda uma literatura pensando justamente isso. Só que aí que vem o paradoxo, aí que ele encontra. Ele fala que, enfim, essa ideia do leitor, né, no livro dele, quando o cara vai colocar o último puzzle do último projeto da vida dele, a última peça que ele tem na mão é um W. E a última peça que tem lá no puzzle é um X. Pô, então deu alguma coisa errada, né? Tá tudo cagado. E é isso que ele fala do paradoxo. Porque o leitor, por mais que nós, escritores, tentemos imaginar o que esse leitor vai recepcionar, né? Essa Claro. recepção desse leitor, ele pode fugir disso. E é Sim. isso que é a grande angústia do escritor também, né, Jefferson? Eu acredito que você tenha também. Quando você está escrevendo o seu livro, você fala, puta, aqui eu vou explicar o que eu quero falar. Bom, mas se eu explicar demais, eu vou ser um escritor de autoajuda, né? Agora, Claro. se eu deixar também uma coisa super hermética, fechada, pô, aí eu vou ser um daqueles franceses Criptografada, doidos né? lá, que ninguém que faça, né? Sei lá, né? Tem uns seguidores do Lacan que ficam a vida inteira tentando entender o que o Lacan disse, mas isso não é literatura, né? Porque Sim. assim, é lógico que a gente pode ficar, né, conspirando a terceira margem do Rio, Grande Sertão Veredas, Dom Casmurro, né? A gente pode pensar sobre o que esses Sim. caras quiseram fazer, mas não está fechado, pelo contrário, está aberto. Sim. Então essa que é a ideia do, né, do Perrec.
Aham, de você ser o escritor que pensa no puzzle, mas o leitor pode criar outro. claro. Olha só, outra figura que é também citada, né, no teu livro, porque é uma figura do Oulipo, que é o Ítalo Calvino, né? Pensando ali, tipo, cara, se um viajante numa noite de inverno, né? Uma delícia, uma coisa sensacional. O Barão nas Árvores, né? O Visconde Partido ao Meio, enfim. Essa tem um outro elemento ali que tu chama de romance axiomático, né? Explica um pouco assim o que que é essa ideia aí. É Por o exemplo, estabeleceu axioma, né? estabelece uma questão e vai seguindo ali, ó. Nunca mais vai descer da árvore, né? Exatamente, né? Essa coisa do axioma, né, pessoal? Na matemática é assim, é uma verdade incontestável. Então, durante muito tempo, os gregos imaginavam que as coisas da natureza eram verdades incontestáveis, então você chamava elas de axioma e a partir delas você Sim, criava o sistema. Depois, na matemática moderna, você viu que o axioma pode ser uma coisa completamente arbitrária, né? sim, É um jogo. O futebol é um monte de regra arbitrária, não é? Não é uma regra divina que fala que o futebol existe. Embora o Nelson Rodrigues fale que o Fla-Flu veio antes do Big Bang, né? Que é lindo, né? Esse texto e como o Wisnik também se apropria disso, né? O José uhum, Miguel Wisnik, numa música do Grupo Corpo, né? uhum. Para uma peça do Grupo Corpo, né? Mas, enfim, o Ítalo Calvino, então, ele faz isso, né? Ele pega uma regra, né, qualquer absurda, como um barão nas árvores, e fala, ele nunca vai sair de lá, né? Ou Sim, então, se um viajante de uma noite de inverno, eu nunca vou terminar a história. sim. E cada uma E aí, é mais sensacional que a outra. É quase um é, exercício, né? Parece um exercício, enquanto que, poxa, dá exatamente essa ideia de potencial, inclusive, né? Porque, poxa, olha só, quando tá é. no melhor da história, o cara começa a outra, né? É, uma outra As figura que cidades foi. invisíveis. As cidades invisíveis, por exemplo, Sim, é um então. texto que é o que ele faz, por exemplo, como Borges, né? Essa coisa ele aconselha, né? Ele dá uma regra, né? Ele fala assim: você tem que ler uma cidade por dia. A cidade Sim, é desse tamanhozinho. Se você quiser ler as cidades invisíveis em 2 horas, você lê. Só que ele fala: não, não faça isso, porque você precisa refletir sobre a cidade, imaginar a cidade, viver a cidade. Então, é claro. uma regra, né? E é linda, né? Essa é uma coisa tão linda, né? Enfim, essa coisa de tu estabelecer peças, né? Peças para um romance, inclusive. O Canabarro Trois, é um escritor de Canoas, morreu agora há pouco tempo, com 95 anos, mas ele tinha um projeto que era Peças para um Romance. E eu acho tão bonita essa ideia de peças para um romance, sabe? Ou seja, né, tu coloca as cartas, as peças e uma certa, enfim, regra, digamos, né, do uso delas. Mas eu queria fazer uma pergunta para ti. O Cortázar, por exemplo, né? O Cortázar, primeiro assim, pensando que o pessoal do Oulipo, diferentemente dos surrealistas, que tinham toda uma cartilha, né, os caras eram uns burocratas, né? Quem seguia as regras, os verdadeiros surrealistas, né? E eles expulsavam as figuras não. Mas no Oulipo não tinha isso, né? Parece que uma vez dentro tu estava dentro e mesmo não estando dentro tu estava dentro. Se alguém achasse que tu era. E o jogo da amarelinha, por exemplo, né? Como é que tu vê assim nesse contexto assim de jogos de jogos que colocam, né, o seu tabuleiro, no caso, né, um Rajuela, né, um jogo da amarelinha, né, assim como o xadrez e outros jogos. Então, o Cortázar, ele não chegou a ser membro, assim, oficial Sim, do Olipô, mas se você entrar no site dele, você fala que ele era um correspondente do Olipô, sim. porque, de fato, ele gostava dessas coisas. E o Jogo da Amarelinha, né, o Rachuela, é um livro assim, né, que tem várias entradas, várias saídas, várias possibilidades. Então, é um livro bem matemático, é um livro bem potencial, com as Uhum. regras do Olipô. O Olipô tem uma brincadeira que eles falam assim, que são né, que alguns escritores que usaram conceitos matemáticos antes deles são plagiários por antecipação.
Sim. Então, eles falam que Acho que o, esses que o precursores. Lewis Carroll. Exatamente. Eles falam que o Lewis Carroll era um plagiário por antecipação. Então, eles falam que o Cervantes foi um plagiário por antecipação. E ele, né, isso que você falou também é isso mesmo. Porque lá no surrealismo eles enxotavam quem não estava de acordo, né? No Olipô, não, a pessoa morre, mas ela continua sendo membro. Então, você entra lá no olipô.net e você vê lá, Jorge Perrec, ainda é membro, já morreu tem 40 anos, mas ainda é membro. E aí que é essa ideia, né? Democrática, talvez, né? Saindo um pouco da literatura, mas só para não perder, o Duchamp também era do grupo, O né? do Champ era Correspondente também de um Nova York. correspondente. É. E ele também, porque também tem uma perna do Olipô, que é uma perna do Olipô de arte Uhum. potencial. Então, o Duchamp representava essa arte potencial. Então, tem arte, tem outros do Olipô também que usa computador. Então, tem várias né, saídas, não, várias pernas, né, braços. Uhum. E como é que tu vê assim, ó, no Brasil, né? Tu tem fala um pouco aí, tu fala no teu livro um pouco, né, dessa literatura e matemática no Brasil, né? Os autores aí que É, tu eu, estudou, fala um pouquinho pra gente. eu Eu selecionei alguns autores, né? Você tem o Zé Castelo, que tem um livro maravilhoso, que ele usa a regra, né, dessa coisa da música como base, né? Como Uhum. base da estrutura do livro. Então, uma regra que você usou, né? Você tem aquele escritor do Sul, como que eu esqueci o nome dele, eu até falo no Literatura e Matemática, deixa eu ver aqui. Bom, tu usou o Alberto Mussa, o Osman Lins, o Radon Nassar. É, exatamente, o Osman Lins, que eu falo dele, né? O Osman Lins, por exemplo, usou muito isso da matemática, né? Então, é muito interessante, né? Então, na verdade, eu fiz assim, eu peguei alguns textos matemáticos, né? O Avalovara, que é Uhum. maravilhoso, né? E que tem uma questão matemática, esse do José Castelo que chama Ribamar, que tem também Uhum. essa questão matemática, esse outro, né, que se chama o movimento pendular, né, que é maravilhosa, do Mussa. Então tem algumas, não que eles, né, eu acho que esses caras, eles são os olimpianos plagiários sem saber, né, que eles estão usando, né? E aí eu fui atrás, porque nenhum quis também fazer isso oficialmente por fazer uma referência ao Olipô, mas eu acho que isso que é bonito, né? Se você tiver usar isso de algum aspecto matemático, tá valendo, né? Por isso que eu fui atrás desses escritores, né? Uhum. Agora, assim, ó, deixa eu te perguntar, tu tem uma questão que me parece, assim, algo a se pensar do ponto de vista da escrita, que é o quanto tu cria uma regra que não vira um troço criptografado do tipo, sabe, hermético, um negócio para iniciados, uma simbologia que, na verdade, afunda o leitor mais do que, sabe, coloca no jogo, né? O excesso de informações, por exemplo, tem duas coisas, né? Uma delas é que tem uma certa literatura também que ela vai fazendo um jogo tão, né, tão intrincado de elementos que acaba assim sendo uma arbitrariedade para o leitor, né? Ou seja, o leitor não entra tanto naquela jogada, quanto ele entraria se aquela estrutura o convida, né? Então essa questão do convite, a questão do convite para o jogo, né? Como é que tu vê isso do ponto de vista, entendeu, da escrita? Como evitar isso? Ou tu pensa isso como uma coisa porque tem até um maneirismo, um certo maneirismo, assim, me parece, sabe, o Jacques, numa uma certa literatura que é tipo, olha, veja bem, mas aquilo que eu escrevi, na verdade, tem a ver com um número tal, Não, um símbolo isso, tal. isso eu acho chatíssimo, sabe? E acho chatíssimo, acho, né, chato e pedante. E não é isso que o Perrec se propõe a fazer, Sim. por exemplo, ou Borges, ou a minha literatura, né? E eu acho que a grande questão da restrição, Jefferson, funciona justamente isso. Ela não pode saltar aos olhos.
Sim. Se a restrição saltar aos olhos, talvez o livro não seja legal, assim, não seja gostoso, sabe? Então, por exemplo, o Antiterapias tem umas restrições lá. Mas, enfim, elas estão tão diluídas no livro, então, Sim. que tem muita gente que lê, nem percebe. A Vida, Modo de Usar, você pode ler o livro e nem perceber. O W, ou A Memória da Infância, que é um outro livro do Perrec, você lê e não percebe as restrições. Agora, um que salta aos olhos, mas aí ele já está fazendo um outro projeto, é, por exemplo, La Disparition, que é um livro Uhum. de 360 páginas que não tem a letra E, Sim. né, que é a letra mais frequente do francês. Aí já é uma coisa que salta aos olhos, mas quem lê a vida, La Disparition vê que é um livro difícil, não é um romance, né? E Sim. aí tem uma outra questão que ele está trabalhando. Mas eu não gosto disso não, sabe, Jefferson? Dessa coisa. Ah, então você vai ter que pensar, não sei o Veja quê. bem. Aí E quando fica usando um monte de símbolos, cara, assim, tipo, metáforas, como eu digo, metáforas coletivas, sabe? Tipo, tu tem que entender que aquilo ali tem a ver com não sei o quê. Poxa, cara, não tá dentro do jogo, entendeu? Tu tem que trazer elementos de fora do jogo para, né? Ou seja, uma acaba sendo assim um exibicionismo, né? O Chekhov diria que é uma tentativa de humilhar o leitor, né? e é um pedantismo e uma arrogância desnecessária, né? Assim, pelo menos para a literatura, né? Sei lá, talvez para lógica seja interessante, Pois é, mas para aí como tu vê a questão da matemática, por exemplo, vamos fazer assim, já assim, ó, cabala, a matemática, entendeu? A literatura, todo o complexo aí hermético, entendeu? De tentar decifrar um conjunto de símbolos, né? Como é que tu vê isso em relação a essa outra questão, que é o envolvimento do leitor, a um certo convite para o jogo, para clareza? eu acho que o grande escritor, como Calvino, como Perrec, que são esses caras que usaram regras Uhum, né, e as fizeram muito bem. Essas regras não saltam aos olhos, não uhum, falou. incomodam o leitor, Uhum, Urachuela mesmo. Não incomoda, é uma coisa que, pelo termo, potencia, né? Potencializa, uhum. aumenta e não diminui, né? Porque é uma regra ruim, né, Jefferson? É uma regra que limita. Ah, não, então só o cara que tem doutorado, o cara que sabe ler Claro. o idioma, né, do século Ah, mas isso fiz XIII, uma mistura alemão. de sânscrito com, né, com russo, Então você não percebeu? só ele que vai saber isso e só ele, né? Então, foda-se, né? A gente já está em outro reduto, né? Agora não, o negócio é você fazer e fazer ser legal. E a tua Né? experiência, vamos para aquela, já indo para os encaminhamentos, O Enigma do Infinito, esse livro infantil e infanto-juvenil, como é que é essa experiência, hein, de tratar desse tipo de tema, literatura e matemática para a criançada? Ah, eu adorei esse livro, né? Na verdade, esse livro ele é cheio de enigmas, né? Vou mostrar aqui. Esse livro é cheio de enigmas matemáticos, né? Mistérios Uhum. matemáticos. E a coisa legal dele é que você pode. Ele é ilustrado, né? Então, né? E ele parte do argumento da Biblioteca de Babel, né, Jefferson? Do Sim. Borges, né? E aí tem um livrozinho aqui, ele cita vários livros. Então, se você acha, por exemplo, você acha que o Haikais, você acha o Nome de Deus, você acha o Escaravelho de Ouro, Uhum. são livros que estão dentro do livro, e ele aparece, né? Só que ele aparece um livrozinho aqui, cantinho, no último livro, que é um livro bem interessante, que é um livro que está escrito assim na lombada, todos os livros escritos e todos os livros não escritos. É a Ó, ideia lá do livro do Borges. O Borges ele não fala que a Biblioteca de Babel você poderia substituir todos os livros por apenas um que fosse de infinitas páginas. Então o livro está aqui, ó, pessoal. É só você pegar ele. É o livro que tem todos os livros já escritos e todos ainda não escritos. Então eu acho bonito, assim, sabe? Quando eu converso com a criança, com jovens sobre esse livro, tem vários enigmas, tem várias, né? Por exemplo, tem um capítulo que eu falo sobre isso do palíndromo, né? E aí eu uhum. falo do palíndromo e da tradução. Então, por exemplo, eu escrevo ovo,
O ovo, em português, é o ovo mais gostoso de todos. Por quê? Porque o ovo em português você pode ler ovo ou ovo. Só que se você for traduzir o ovo, como que você faz? Egg. Pô, Perdemos, eu né, era super Jefferson? afim de botar o nome da minha banda de Banda Ovo, os meus colegas não curtem. E é um nome perfeito, cara. É um nome que remete até ao Parmênides, aos pré-socráticos, entendeu? A Clarice, né? Lispector. Também. E o ovo é um palíndromo. Quando você traduz Sim. ele para egg, você perde o palíndromo. Quando você Né? traduz para o evo, você perde o palíndromo. Quando você traduz para o uf, você perde. E aí? Aí eu fico falando, né? Enfim, aí eu vou brincando com isso e tal. E a ideia central é que, bom, lá na Babel, na Torre de Babel, o pessoal começou a se desentender porque começou a não falar a mesma língua, né? Aí eu falo para eles, bom, se vocês estivessem falando matemática, vocês não iam ter brigado. Uhum. Todo mundo entende matemática. E aí, fazer um palíndrome com português, com inglês, é difícil, mas fazer palíndrome com número é fácil. 2, 2, 2, 2. Fica fácil, né? Então, eu vou brincando com essas coisas e eu acho que o livro é muito interessante, muito de brincadeira para crianças, né? Uhum. Olha só, o Borges, né, é uma figura das tuas preferências também, das minhas preferências. Tu, tu vai agora dar um curso, né, sobre a questão do infinito no Borges, né? Fala um pouco sobre essa questão, e aí a gente já indo para o final também, porque eu vou fazer uma oficina exatamente sobre conto a partir dos argentinos. Então, Cortázar, Borges, Piglia, Mempo, Giardinelli, Sábato, etc. Então, né, a gente está nessa frequência, que é uma coisa que eu acho tão interessante, né, a importância desses argentinos, uruguaios, enfim, para, né, não só para o conto, né, não só para a literatura, mas também como, no caso do Borges, e não fica só no Borges, como antecipa questões, enfim, do pós-estruturalismo, Foucault, Blanchot, que também são outras figuras, o tempo todo a gente acaba falando sobre eles, porque de fato viram que tinha uma potência, né, uma potência de pensamento que rompia, né, com as grandes narrativas, que rompia com, enfim, e estava no Borges, mas só que se a gente começa a esmiuçar, o troço tá em vários outros autores, né? Não é só no Borges, né? Como é que tu vê essa potência aí dessa literatura latino-americana e a participação do Brasil nisso aí? Pois é, eu acho que assim, né, se a gente for pensar naquela história lá, inclusive tem um documentário, uma série no YouTube, né, sobre o boom latino-americano, né, que é aquela Sim. história dos escritores que viraram, né, o Cortázar foi um deles, o, né, são 4 escritores, né, Carlos Fuentes, Sim, Cortázar, Garcia Marques, o Garcia Marques e o outro, né, o Confissões da né? Menina. O Esqueci o nome Vargas dele. Llosa, Mário Vargas Vargas Llosa, Llosa. Se você for pegar esses 4, né, eles fizeram essa coisa aí do realismo mágico, enfim, estouraram no mundo, e aí você pega o Borges. O Borges ele foi por outra via, né? Sim. E o Borges né, porque assim. E eu acho que isso é uma coisa que ainda existe, né, Jefferson? Porque parece que nós, latino-americanos, né, ou brasileiros, enfim, as pessoas ainda nos procuram, né, fora, quando os nossos livros são publicados fora, eles procuram ainda o exotismo, né? O Macunaíma, o livro que fala sobre alguma coisa esquisita aqui do Brasil, e não um escritor que fala sobre o universal, né? Se eu É, for falar sobre memória, eles não querem saber de mim, né? claro. Enfim, eles querem esse exotismo, né? E o Borges não, o Borges era um cara que era da periferia, né? Periferia literária, em Las Orixas, que a Beatriz Sarlo fala dele, né? Sim. Nas as margens. E é um cara que falou sobre literatura, sobre o universal. Ele dava aula de literatura inglesa Sim. né, para os ingleses. Ele De dava aula de Saxão. literatura italiana.
Então foda-se, né? Assim, eu não tô nas origens, não, eu não tô às margens, eu tô no central. E esses escritores que você aborda, né, Jefferson, eles vão nessa mesma onda. Não, nós não estamos fazendo coisa diferente, nós não estamos fazendo. Não que eu estou minimizando esse tipo de literatura, eu estou falando que esse tipo de literatura não é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer uma literatura universal. E por que, Sim, que a gente não pode fazer uma literatura universal? Né? Por que, que a gente tem que falar só sobre o exotismo, a escravidão? Né? Não que eu estou desmerecendo esse tipo de literatura, mas falando que tem autores que querem fazer exatamente. Por esse que que a gente não fala de universal. literatura de invenção? E é isso que você está propondo nessa sua oficina, né? Você vai concentrar nesses escritores que são Sim, universais, que claro. têm, né, que vêm da periferia, mas não são periféricos e são universais. E eu, no meu curso, eu vou falar exclusivamente do Borges, né? E Uhum. dessas ideias todas né, inéditas, espetaculares, enfim. Né, eu falo muito do Piglia também, né, nesse Sim. curso, porque o Piglia era um grande leitor, talvez, né, um dos grandes leitores do Borges, É. enfim. Então, eu Aquele acho que livro, é O isso que a Último gente quer Leitor, falar, dele né? é sensacional. O O último Último Leitor é leitor. um baita de um livro também. Camarada, é É, o seguinte, super bacana, foi muito massa. bom estar aqui nessa conversa. Tu vê como passa rapidinho, mas assim, eu acho que a gente conseguiu falar sobre bastante coisa, abrir e assim instigar, né? Colocar questões sobre criação literária, questões sobre recepção, sobre enfim, a conexão entre literatura. A gente não chegou a entrar na física, cara, que é um negócio assim que é importante também, né? É, E que está no teu livro também, como esses rebatimentos. Um escritor como o Sábato, por exemplo, o Sábato era um físico, né? Um físico que trabalhou na Marie Curie, trabalhou no MIT, né? E diz que quando ele entendeu que era possível criar bomba atômica, que ele entendeu, né, que os estudos estavam apontando para isso, ele não quis mais saiu saber fora. da física quântica, virou um gaúcho insofrível no meio do Pampa, né? Mas então tem essas figuras maravilhosas, né, que vão fazendo essa conexão entre ciência, entre matemática, literatura, né? E acho que tu trouxe essa, né, aí uma tua perspectiva sobre, né, bem-humorada e inteligente, né, sobre esse tema. Então, eu queria agradecer muito aí a tua participação. Antes de passar para ti, só vou dizer que na semana que vem a gente vai ter aqui a Socorro Acioli e nós vamos falar sobre como se conta um conto. E vocês vão ver que legal que vai ser a nossa conversa, porque ela tem uma experiência muito bacana também. E vai ser na quinta-feira que vem. Então, cara, muito obrigado. Pô, foi um prazer, brigadão pelo convite, Jefferson, e pô, valeu demais. Tamo junto aí na nossa literatura. Maravilha. Abração. Até a próxima aí, Jaques. E pessoal, Brigadão, Papo brigadão, Ninja, pessoal. Escritas Ninjas é uma promoção da mídia ninja com a Quadro Amarelo, plataforma de escrita criativa. Então, olha, visite a gente lá no www.quadramarelo.com.br e no Instagram, o @Quadro Amarelo Escrita. Valeu, até a próxima. Valeu, galera.